Olá pessoal, tudo bom, alunas? Paz de Cristo. Eu estou mandando esse material aqui para vocês de um parceiro aqui. Eu ia mandar ontem, mas eu tive que procurar, que estava salvo no computador. Que é uma matéria que eu estou querendo trabalhar com vocês bastante, tá? Que é essa questão de imposição de voz, falsete, e você cantar com uma voz que não é aquela que você deveria entoar, tá? Aí eu quero que vocês dêem uma olhada, dêem uma assistida, e a gente na aula pessoalmente vamos desenvolver essa matéria aí, tá bom? Qualquer dúvida é só chamar. Forte abraço. Voz verdadeira e voz falsa. Será que você está fingindo a sua voz na hora de cantar? Será que você não está imitando a voz de outra pessoa? Muita gente usa esse termo voz falsa. Você precisa cantar com a sua voz verdadeira. Essa não é a sua voz. Sua voz cantada tem que ser exatamente igual a sua voz falada. Será que é verdade? Será que tem técnica para isso? A gente vai conversar sobre tudo isso no vídeo de hoje, mas eu quero começar entendendo com você o que é uma voz falsa. Você pode entender isso de diversas formas. Eu, como professor, tenho 2 pontos que eu geralmente penso quando eu estou falando sobre uma voz falsa, alguém que está fingindo algo com a voz. Um primeiro ponto é quando você tenta maquiar uma deficiência da sua voz, uma deficiência técnica que você tenha, com alguma outra técnica. Por exemplo, eu vou fingir que eu fiz isso por querer, mas é porque eu não sei fazer. Deixa eu te dar um exemplo aqui, ó. Essa música aqui. Deixa eu afastar o teclado aqui pro lado. Vou colocar o teclado na tela para vocês verem aqui. Pronto. Olha lá. Quando o inverno chegar. Viu que eu fiz um falsete aqui, ó? Chegar. Sendo que eu queria fazer um chegar. Afastei do microfone para não estourar para vocês, tá? Por não conseguir fazer o agudo, eu fui para um falsete. Falsete não é errado, não é um crime você fazer falsete. Porém, você tem que fazer o falsete quando você quer e quando a música pede isso. Se você faz o falsete para fugir de uma nota aguda, você tá maquiando, você tá fingindo, você tá enganando as pessoas. Ou se eu canto soproso o tempo inteiro porque eu tenho uma voz instável, olha só, tem gente que canta assim, ó. Quando o inverno... Aí o que a pessoa faz? Quando o inverno chegar... Ela sai colocando arzinho e tudo para parecer mais bonito, para maquiar uma outra coisa. Isso, dentre outras coisas, é uma voz falsa. Inclusive, eu quero ajudar você que tem a voz soprosa a trazer um som mais firme para sua voz. Vou te mostrar um exercício que depois você pode fazer, repetindo aqui com o vídeo, que é o exercício do gui-gui-gui. Com esse exercício, a gente vai bloquear esse excesso de ar na nossa voz. Você não consegue soltar ar quando você está fazendo isso aqui, ó. Gui, 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 gui. Você não consegue. Gui, gui, gui. Não sai. Ou você faz o gui ou você faz o ar. Gui, 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 gui. Por isso a gente vai fazer isso algumas vezes. Os homens fazem comigo nessa oitava. Gui, 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 gui. E as mulheres nessa oitava. Combinado? Vamos lá? Respirou. Gui, 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 gui. Você. Você, gui. Subiu. Gui, 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 gui. Gui, 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 gui. Subiu. Gui, 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 gui. De novo. Gui, 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 gui. Subiu. Gui, 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 gui. Gui, 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 gui. De novo. Ótimo. Se você quiser, volta esse exercício do começo e faz mais algumas vezes. Você vai perceber que isso vai ensinando o seu cérebro a diminuir essa soprosidade. Agora, um outro ponto que eu até anotei aqui, ó, que também pode ser pensado como uma voz falsa, é tentar imitar o som da voz de outros cantores por não aceitar a sua própria voz. Eu não estou falando aqui de você imitar um estilo, porque isso é bem-vindo, principalmente quem está no começo aprendendo, você imitar um jeito de cantar. Eu estou falando de você imitar a voz, sabe? Eu tentar fazer... Deixa eu ver aqui. Eu não consigo imitar a voz de ninguém, mas... Ó, essa música aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo imitar a voz do cara. No Getsemane foi que meu Jesus... Eu não canto assim, eu cantaria. No Getsemane foi que meu Jesus
amigos. Se você sabe o nome do cantor, escreve aqui embaixo nos comentários. Ou não precisa, se você não quiser, tá? Tenta evitar esse negócio de você tentar imitar a voz de alguém, tentar imitar algum estilo, algum cantor, tentar imitar algum estilo não, estilo você pode, mas tentar imitar o som da voz de algum cantor por insegurança na sua voz. Se a sua voz ainda não tá com um som legal, é porque você precisa estudar mais, você precisa ter um bom professor. Inclusive, se você quiser ser meu aluno, sempre tem um link aqui embaixo na descrição do vídeo. Mas você precisa treinar a sua voz para descobrir o que você consegue de bom com a sua voz. E você vai ver que você consegue muita coisa se você estudar. Se você não estudar, você vai ter que ficar imitando e fingindo a sua voz. Beleza? Agora, qual é a sua voz verdadeira? Aqui é um ponto onde muita gente acaba se perdendo, porque a gente pensa que a nossa voz verdadeira é a nossa voz falada. Também. A nossa voz falada também é a nossa voz verdadeira. Porém, existe um negócio chamado registros vocais. O que são registros vocais? São ajustes musculares da nossa prega vocal ou corda vocal, onde a gente... sons diferentes, possibilidades sonoras diferentes. Por exemplo, os nossos graves e médios estão no que a gente chama de voz de peito. Não é que a voz sai do peito. É que é um som que muita gente, não todos, acabam percebendo uma vibração maior no peito. Essa voz que eu estou falando com você. Essa é minha voz falada. Geralmente nós homens falamos utilizando a voz de peito. Subindo mais para os agudos, a gente vai encontrar a voz de cabeça. Que é essa voz aqui, ó. Ela é feia se você faz desse jeito isolado. Mas é onde estão seus agudos. Tanto que quando um homem precisa imitar o som agudo de uma mulher, ele vai para a voz de cabeça. Ou vai para o próximo registro, que é o falsete. Que nada mais é do que uma voz de cabeça com bastante ar, tá? Então você tem vários registros vocais. Existem outros além desses, mas para cantar geralmente a gente usa esses 3. Você viu como minha voz mudou muito da minha voz falada, que é a minha voz de peito, para a minha voz de cabeça? Mas também é minha voz. Só que é um outro ajuste dessa minha voz. E um falsete muda mais ainda, fica soprozinho. É a minha voz, não estou imitando a voz de outra pessoa. Esse é o meu falsete e essa é a minha voz de cabeça. É aí que mora o engano das pessoas. Quando você canta em outros registros vocais, utilizando outros registros vocais, vai soar diferente da sua voz falada, mas ainda assim é a sua voz, são as suas características vocais. Você consegue, através de ajustes, por exemplo, ajuste da voz mista, fazer aquilo que a gente fez, ó. Ao invés de eu fazer isso aqui, ó, eu vou cantar aquela música do começo, mas indo para a voz de cabeça, e depois vou usar um ajuste para tentar manter o mesmo som da minha voz de peito lá no agudo. A gente chama isso de ajuste de voz mista. Mas primeiro, o som com voz de cabeça. Presta atenção, ó. Quando o inverno chegar, quero estar junto. Pode ficar legal, dependendo se você é o Jorge Versilo ou se você canta num estilo parecido, fica legal. Quando o inverno chegar, fica interessante. Mas eu não quero isso, eu quero potência, eu quero levar a mesma característica sonora do grave até o agudo. Aí você vai ter que trabalhar com a voz mista. Vamos lá, assim, ó. Quando o inverno chegar, eu quero estar... Olha só, fica diferente. Mas eu fiz isso querendo fazer, sabe? Não foi, eu fui para minha voz de cabeça porque eu não consigo fazer. Não, eu escolhi. Mas você vê como, mesmo a minha voz de cabeça sendo a minha voz, ela tem características diferentes da sua voz falada. Por isso é errado você falar que a minha voz cantada tem que ser igual à minha voz falada. Não tem. Você leva características suas, do seu corpo, da sua sonoridade, para a sua voz cantada também. Mas ela tem outras nuances, tem outros ajustes, tem outras coisas que você pode e deve fazer com a sua voz, porque senão você vai cantar sempre com pressão, com força. Às vezes você quer algo diferente. Deixa eu tentar aqui, ó. Então o filho... Vou fazer um falsete, ó. E fica bonito nessa música. Então o filho vem mostrando que o amor... Eu quero fazer isso, fica bonito. Mas aí vamos falar que minha voz... Eu tô fazendo uma voz falsa? Não. O falsete, ele tem esse nome por parecer falso mesmo. Mas é a minha voz, ainda assim. É isso, pessoal. É muito bom, né? Então eu queria desenvolver toda essa matéria presencialmente, tá? Para que vocês entendam e reconheçam a vossa voz, a voz de vocês, e saibam ter a personalidade pessoal da voz de vocês, tá bom? A gente vai trabalhar bastante isso. E tudo isso tem a ver com tom, que é aquilo que eu tenho trabalhado. Eu quero trabalhar bem essa questão tonal, de tom, tá bom? Forte abraço, Deus abençoe. Qualquer coisa é só chamar.